Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou a professora Ana Paula, do curso técnico Tradução e Interpretação de Libras. Dentro da comunidade surda, o meu sinal é este aqui. Eu estou vestida com uma blusa verde, um blazer preto e uma calça preta. Então, vamos lá. A nossa disciplina é a História da Educação dos Surdos. E a primeira unidade, ela tem como tema o processo histórico da educação do surdo mundialmente, nos períodos da Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Lembrando que no seu e-book você tem o estudo dos três períodos e ainda da Idade Contemporânea. Porém, é aqui nessa videoaula que nós vamos finalizar esse tema. O tema da sua aula é os acontecimentos que marcaram a educação do surdo na Idade Contemporânea. E eu quero já trazer o ano de 1880, que é o ano que nasce Helen Keller. Helen Keller nasceu no Alabama, nos Estados Unidos. Ela ficou surda-cega aos 2 anos de idade. E no processo dos 2 anos até os 7 anos, ela teve uma comunicação precária apenas para a sua própria sobrevivência. Mas, aos 7 anos, ela foi confiada pelos pais à professora Anne Sullivan, que lhe ensinou o alfabeto manual tátil. O que é o alfabeto manual tátil? É a datilologia feita na palma das mãos. Helen, ela foi a primeira surda-cega a conseguir um título de bacharelado. Fora isso, ela também participou ativa do voto feminino, como defensora, também dos direitos trabalhistas e do socialismo. Ela foi introduzida no Alabama em 1971, no lugar de honra. Ela faleceu em 1 de julho de 1968. Ela viveu 88 anos e tornou-se, em toda a sua trajetória, escritora, filósofa, conferencista e famosa. Por quê? Porque ela viajou o mundo inteiro e onde ela passava, ela defendia a causa das pessoas com deficiências. Agora, vamos em 1951. Esse acontecimento também é muito importante para o seu conhecimento, porque o surdo Vicente de Paulo Penido, ele foi ordenado como padre em setembro desse ano. Porém, é importante salientar que ele teve que esperar por 3 anos uma autorização do Papa, porque nesse período uma pessoa surda ela não poderia se tornar padre. Vamos analisar um pouco a história. Há 72 anos atrás, vejam só, estudante, há 72 anos atrás uma pessoa ela já estava preparada, com todos os seus estudos para se tornar padre, mas ela precisava de uma ordem do Papa porque a lei não permitia, para a nossa reflexão. Agora, notícias boas, acontecimentos marcantes, coisas muito boas aconteceram nesse período. O ano é 1919. Nascia quem? William Stock. Ele é um linguista ele foi o primeiro linguista a estudar a língua de sinais, dentro da sua própria estrutura. Os outros linguistas antes dele estudavam a língua de sinais, mas de acordo com a análise da língua falada, ou seja, a fonologia e a morfologia. Ele não, ele estudou a estrutura linguística da própria língua de sinais, no caso, a língua ASL, a língua dos Estados Unidos. E foi com um livro, certo, em 1960, publicado por ele, que diz, na tradução em português, Estrutura da Linguagem, um esboço do Sistema de Comunicação Visual do Surdo Americano. Bacana, né? Então, saindo dos Estados Unidos, vamos agora para o Brasil. Isso mesmo, em 1961, nós tivemos o surdo brasileiro Jorge Sérgio Guimarães. Ele publicou no Rio de Janeiro o livro Até Onde Vai o Surdo. Esse livro, ele juntou, certo, em
112 páginas crônicas que ele escreveu sobre o ser surdo, das suas próprias experiências, tá certo? Apesar de ter falecido com 40 anos, muito jovem, ele já deixou um legado. Por quê? Ele participou como autor, né? Ele escrevia crônicas em periódicos que circulavam na cidade do Rio de Janeiro, na década entre 50 e 60, como o Globo, o Jornal das Moças e o Jornal do Rio, Ney Shopping. Então ele foi um surdo ativo nessa época, um viva. Agora vamos a 1969. O padre Eugênio é um missionário norte-americano. Ele publicou em 1969 um livro, que é o primeiro dicionário de correspondência entre palavras de português e de sinais. Em seguida, junto com o então padre, né, Vicente Penido, que foi apresentado já aqui na sua videoaula, ele também lançou outro livro com o tema Linguagens de Sinal do Brasil, num contexto luterano, lá em Porto Alegre, né? Foi aí que começou aqui no Brasil a comunicação total a partir dessa obra, uma obra magnífica que tem 1.258 sinais fotografados, uma maravilha. Inclusive eu verifiquei, esse livro ele tem para vender nas livrarias virtuais. Agora nós vamos para o ano de 1984. Nesse ano, ela foi fundada a Fundação CBDS. O que quer dizer isso? É uma Confederação Brasileira de Desportos de Surdos em São Paulo. É bom lembrar que antes essas fundações, essas ONGs, elas existiam para o lazer do surdo, para eles praticarem a língua, para conversarem, para ter um momento prazeroso entre eles dentro das suas comunidades. Só que essa fundação aí, ela é uma fundação que hoje ela passa por importantes pontos de articulação política, né? E a prática desportiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos agora, né, não tão recente, mas a Olimpíadas, Paralimpíadas, né, que são para pessoas deficientes. E os surdos têm marcado presença de forma significativa, através justamente dessa fundação. Massa! Mais uma, né? Agora o ano é 1986. Então, vamos falar agora da surda Marli Beth Martini, né? Ela nasceu em Morton em 1965. Ela ficou surda desde 1 ano e 6 meses, 18 meses de idade, né? Ela é uma atriz norte-americana que ganhou o Oscar de melhor atriz num papel principal, né? Então, uma surda chegou ao ponto máximo, né? No que diz respeito a essa profissão de atriz, que é uma profissão tão concorrida, né? Mas fora isso, ela também concorreu ao Globo de Ouro e foi indicada para vários Emmys. Sensacional! Agora vamos falar dessa acessibilidade que se chama legenda oculta em português, tá? E é a sigla CC. Isso foi no ano de 1997, salientando que aqui no Brasil a primeira emissora que fez esse tipo de trabalho de acessibilidade foi a Rede Globo, por ser a empresa maior, né, que tinha maior condições de dar início a essa tecnologia, que é uma tecnologia assistiva. Hoje, ela pode não ter tanta importância quanto no ano de 1997, porque nessa época o surdo podia ler tudo que se passava na televisão, inclusive quando acontecia de não existir uma fala, mas ter um ruído, né, risos, trovões, fundo musical, a legenda ela escrevia, então o surdo tinha como acompanhar. Hoje não é tão visto como uma grande vitória, mas eu saliento que em 1997, como a gente está estudando a história do surdo, né, a história da educação do surdo, é muito importante salientar isso, que isso foi um ganho muito importante nessa época. É isso, estudante. Eu quero deixar para você uma meditação que diz o seguinte: os limites da minha linguagem detonam os limites do meu mundo. Quem escreveu foi Ludwig Wittgenstein, né?
Eu quero agradecer a você por esse momento e quero te falar que no AVA você tem bastante conteúdos para estudar, certo? Você tem os podcasts, você tem os destaques, os fóruns, que a gente faz o nosso feedback e eu te aguardo lá, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.